Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Estamos em mais uma aula da Escola Dominical. No domingo, Dia do Senhor, é a terceira aula desse tema, oração como meio de graça. Então é uma alegria estarmos reunidos, ainda que virtualmente, nesse momento de compartilhamento da Palavra de Deus, de estudo, de meditação, de certo modo também devocional. Afinal, o tema da oração nos leva a esse sentimento de compartilhamento e de momento devocional também. Hoje, amados irmãos, o tema é E as orações não respondidas? E as orações não respondidas. É um tema muito importante, muito interessante, que tem muitas perspectivas e muito pode também nos afligir, nos angustiar esse questionamento. Portanto, de acordo com as Escrituras Sagradas, nós vamos passear pelo texto bíblico em busca de respostas das orações não respondidas ou dos motivos pelos quais Deus, debaixo da sua orientação, da sua vontade, pode, em determinados momentos, não responder, não atender os nossos pedidos, as nossas orações. E não poderia ser diferente começarmos esse momento de estudo com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja, como comunidade do Senhor, para compartilharmos da Tua Palavra, para estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Nesse sentido, pedimos a Tua orientação, a Tua direção, ó Pai, nesse estudo, nesse momento de compartilhamento. Fique conosco, dando-nos sabedoria, instrução, abertura de entendimento, ó Pai, para que possamos compreender a Tua Palavra e a Tua vontade para a nossa vida nesse tema tão importante, que é a oração como meio de graça. Assim nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, estamos na terceira aula, as duas últimas com o reverendo Silas, reverendo Lucas. Primeiro, o que é oração? Segundo, quais os tipos de oração? São conteúdos e premissas que nós aproveitamos naturalmente para essa aula. E para o nosso tema específico de hoje, das orações não respondidas, eu gostaria de destacar 3 premissas necessárias para o tema específico de hoje. Antes da gente começar a refletir sobre as orações não respondidas, primeiro, por que devemos orar? Por que devemos orar? É um questionamento válido, é uma reflexão importante para nós. Primeiro, nós oramos e devemos orar porque há um Deus poderoso que nos escuta. Há um Deus que nos escuta. Segundo, há um Deus que conhece tudo, um Deus que é onisciente, que nos escuta. Terceiro, devemos orar porque o nosso Deus, que é poderoso, que tudo conhece, Ele é um Deus pessoal. É um Deus que se relaciona conosco através da oração. E as Escrituras Sagradas, amados irmãos, amadas irmãs, nos incentivam, nos encorajam a orar. Pela palavra de Deus, nós temos diversos encorajamentos na busca ao Senhor através da oração. O próprio Jesus nos incentivou dessa maneira. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que assim diz: Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Lá em 1 Pedro, diz a palavra do Senhor, capítulo 3, né? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Os ouvidos do Senhor estão abertos à nossa oração, então esse é o motivo da nossa oração. O reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma citação muito interessante que vale a menção. Ele diz o seguinte acerca da oração. A oração é uma admissão de nossa limitação, de que não somos senhores do universo, de que somos vulneráveis, fracos e precisamos de ajuda. Agora, se Deus sabe tudo, qual a razão
da nossa oração. Nós já sabemos que devemos orar. Por qual motivo, se Ele sabe tudo? Essa é uma grande questão da teologia, da vida cristã, no qual não existe, segundo os estudiosos, uma resposta direta na Bíblia, mas a palavra do Senhor, irmãos, nos apresenta de capa a capa a necessidade da oração, como uma razão de ter esse ato de comunicação direta com Deus. Devemos orar, portanto, e a razão dela é porque a oração é a forma mais elevada de nos relacionarmos com o nosso Deus. E isso deve ser feito em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Pois essa é a orientação do Senhor e Ele nos encoraja nesse sentido para nos achegarmos a Ele através da oração. Jesus, como dito, nos incentiva a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, diz a palavra do Senhor. Pela razão da oração, nós também vemos pelos exemplos. Jesus e os apóstolos oravam constantemente. A igreja primitiva, está lá no texto de Atos, que foi tema da aula anterior, constantemente orava. Portanto, irmãos, a razão da oração é porque Deus assim nos encoraja e Ele assim determina. Está lá em Tiago escrito: nada tendes, porque não pedis. Além disso, temos a orientação da oração constante, o famoso orai sem cessar. Podemos entender, portanto, como essas as principais razões da nossa oração. Agora, reflita comigo, se nós devemos orar, se Deus sabe tudo, Deus ouve a oração de qualquer pessoa, nós podemos afirmar pela palavra do Senhor que sim, Deus ouve, Deus pode ouvir e também atender a oração de qualquer pessoa, independente de credo, confissão, religião, crentes ou não. Cornélio, um centurião romano, não crente, sem conhecer a Jesus no sentido de profissão de fé, é um exemplo disso. Diz a Bíblia de Estudo de Genebra, acerca de Cornélio, ela faz esse seguinte comentário: Cornélio era quase um prosélito do judaísmo, isto é, um gentil que adorava a Deus. Está lá no texto de Atos, capítulo 10, dos versículos 4 a 6, o seguinte: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensagens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Cornélio orou e foi escutado pelo Senhor. O amor de Deus, portanto, e os seus ouvidos atentos à oração são incalculáveis, de modo que a oração de qualquer um pode ser ouvida. E também a Bíblia de Estudo de Genebra faz um comentário de interessante perspectiva nesse sentido. Diz o comentarista: os cristãos que oram a Deus com sinceridade, fervor, humildade, um coração purificado e a consciência do seu privilégio, descobrem que o Espírito Santo os leva a orar mais, ainda mais, e a confiar plenamente no seu Pai Celestial. Estabelecidas, portanto, essas três premissas dos motivos, das razões, e já que Deus ouve a oração de todo mundo, chegamos ao nosso tema, ao cerne do nosso tema. Se Deus ouve, por qual razão, às vezes, Ele não nos atende? Por qual razão, às vezes, Ele não nos responde? Primeira possível resposta para esse questionamento, e eu convido a todos a refletir junto comigo. Deus não responde às nossas orações, que são feitas como meios de troca, ou apenas com egoísmo. Esse é um primeiro ponto. A nossa oração, nós sabemos, ela deve ser humilde. Os nossos pedidos devem ser feitos com humildade.
Não somos nós que estamos no controle, mas Deus, e por isso nós devemos orar a Ele, conscientes que Ele é dono de todo o poder. Quando a oração, irmãos e irmãs, é meio de troca e não meio de graça, Deus pode escolher não escutar ou não atender às nossas orações. Essa é uma possibilidade, diz a palavra do Senhor. Lá no livro de Isaías, no primeiro capítulo, está escrito: pelo que, quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. No contexto do livro de Isaías e dessa história, Deus não tolerava mais práticas religiosas hipócritas, mero formalismo, de um povo egoísta e desobediente. Portanto, com egoísmo e mero meio de troca, Deus pode não responder tais orações. E os nossos erros, os nossos problemas relacionais, atitudes egoístas, pedidos apenas de modo egoísta, podem prejudicar as nossas orações e também afetar, consequentemente, a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus, através da oração. Está na palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Os problemas também podem afetar as nossas orações e os atendimentos da parte do nosso Deus. No livro de Tiago, diz a palavra do Senhor: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Essa também é uma razão, uma possível razão de Deus não atender às nossas orações. E se Deus assim o fizer, Deus estará sendo justo, pois não deveria de fato atender um pedido meramente egoísta, meramente focado em nosso prazer, desconsiderando talvez a vontade soberana do Senhor. Segundo ponto, Deus não nos responde quando sabemos que estamos em pecado, quando temos consciência que estamos entristecendo o Espírito Santo. Está lá no Salmo 66, versículo 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Diante do contexto do livramento do Senhor na época de Ezequias, como ocasião da escrita dessa oração, desse salmo, já que o salmo é um grande livro de orações e hinos, nós vemos essa perspectiva da vaidade, do conhecimento, do reconhecimento que se estamos pecando e entristecendo o Espírito Santo, Deus pode não atender às nossas orações. E prossegue o salmista para confirmar que Deus nos ouve e atende quando não o entristecemos, além de nos atender principalmente por sua graça, diz o salmista: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz do coração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Terceira perspectiva: Deus não responde nossas orações quando nós estamos em desobediência à sua palavra. Em desobediência à sua palavra. A desobediência dos israelitas, nós vemos pela história bíblica, fez com que Deus retirasse deles e lhes retardasse, dentro dos seus planos e da sua direção, a conquista da terra prometida. A conquista da terra prometida. Eles eram desobedientes, rebeldes, e Deus, assim, em sua soberana justiça, retardou, foi 40 anos até a conquista da terra prometida. Está no livro de Deuteronômio, primeiro capítulo. Diz assim a palavra de Deus: assim vos falei e não escutastes. Antes,
Fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornaste-vos, pois, e choraste perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Fostes rebeldes às ordens do Senhor. Deus não responde às orações em meio à rebeldia, diz a palavra do Senhor. Essa também é uma possível perspectiva do porquê Deus não nos responde em determinadas circunstâncias, determinadas orações. Quarto ponto, Deus não nos atende quando nós pedimos sem fé. A fé é básica para a vida cristã. E quando pedimos sem fé, sem confiança, que aquele a qual nós dirigimos os nossos pedidos, as nossas orações, os nossos motivos diversos de oração ao Senhor, não pode nos atender, não confiamos plenamente, Deus pode não nos atender nessa perspectiva. Diz o livro de Tiago: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Sem fé, Deus pode não nos atender. E nós sabemos, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Somente pela fé que nós recebemos a providência de Deus. Como cristãos reformados, nós acreditamos na providência e ela tem como premissa a fé. Somente pela fé é que Deus responde às nossas orações. Diz a palavra do Senhor que nada tendes porque não pedis. E se pedirmos, temos que pedir com confiança. No episódio de Jesus no mar com seus discípulos, nós temos a célebre expressão dos homens de pequena fé. É um grande exemplo ali da nossa falta de fé em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, no qual carecemos da oração confiante no Senhor. Diz a palavra de Deus nesse episódio de Jesus no mar com seus discípulos: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. O nosso Deus é poderoso para, se pedirmos com fé, atender às nossas orações, atender os nossos pedidos, os nossos motivos e as nossas súplicas ao Senhor. Segundo ponto, nessa perspectiva da fé, nós também, quando olhamos todas essas possíveis razões pelas quais Deus pode não nos responder, nós também chegamos à conclusão que Deus pode não responder nossos pedidos quando o sofrimento que passamos, os motivos, às vezes, das nossas orações, servem para nosso crescimento. Nós sabemos que tudo está debaixo dos planos do Senhor, que tudo que acontece é permissão do Senhor. Portanto, aquilo que passamos, eu já passei por isso, imagino que os irmãos e as irmãs também, algum pedido que fazemos ao Senhor, algum pedido justo, não é egoísta, às vezes pedimos pela cura de um determinado irmão, parente, às vezes até pessoal, e não necessariamente Deus nos atende naquele momento que pedimos. Isso é possível, isso é constante. Nessa perspectiva, nós podemos entender, irmãos, que esse sofrimento pela qual momentaneamente podemos passar é permissão do Senhor e pode ter um propósito nisso. Portanto, Deus pode não responder instantaneamente, por assim dizer, as nossas orações, quando passamos por algum sofrimento que é instrumento de crescimento, que é instrumento de fortalecimento. Diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12.
E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando pensamos nos sofrimentos e em orações não respondidas nessas circunstâncias, nós também lembramos do exemplo de Jó, da trajetória de Jó, homem poderoso que foi confrontado, perdeu tudo, foi provado, a exaustão, orou, não necessariamente foi atendido, se indignou, teve reações puramente humanas, como todos nós, de indignação, de inconformismo com sua situação, mas no final, Deus lhe atendeu e lhe restaurou. No final, depois de todo esse sofrimento que serviu para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, Deus restaurou a sorte de Jó. Os planos de Deus, portanto, irmãos, envolvem, em determinados momentos, a ausência de resposta. A ausência de resposta. Nós temos também o pensamento, o nosso pensamento, é de acordo com a nossa forma de enxergar o tempo, mas o nosso tempo não necessariamente é o tempo de Deus. Portanto, nessas situações que diante de sofrimentos Deus não nos responde, pode ser por um instrumento de crescimento, pode ser para, primeiro, fortalecer a nossa fé, segundo, nos dar mais e mais experiência com o nosso Deus, e terceiro, vivência e maturidade. Maturidade na vida cristã, no nosso relacionamento com os nossos irmãos e, sobretudo, com Deus, aprendendo a entender o tempo dele, aprendendo a entender que pode ter um propósito na ausência de resposta momentaneamente das nossas orações, mesmo quando elas não são egoístas, quando nós sabemos que não estamos pecando contra o Senhor, quando nós sabemos que não estamos descumprindo sua palavra, quando nós sabemos que não estamos desobedecendo, quando nós sabemos que estamos orando com confiança, mesmo assim, pode ter situações que Deus não nos responde em nosso tempo. Confiemos no Senhor, pois para tudo há um propósito debaixo do céu. E a palavra do Senhor é vasta nesses exemplos, que esses episódios, esses momentos e essas orações, por vezes não atendidas instantaneamente, ou seja lá qual for, estão debaixo dos planos do Senhor. Estão de acordo com o tempo do Senhor. Está de acordo com o tempo do Senhor. E para concluir, irmãos, nós, diante de todas essas possíveis perspectivas das orações não respondidas, dos motivos pelos quais Deus pode não nos responder, nos leva a refletir sobre os nossos desejos e a realidade de Deus. Os nossos desejos e a realidade de Deus. Quando nós refletimos pela palavra do Senhor sobre as orações não respondidas, os exemplos bíblicos que meditamos há pouco nos dão algumas luzes, algumas pistas dos motivos e das razões de Deus, que só Ele sabe, só Ele entende. E nós temos a palavra do Senhor para nos dar a orientação e para fazer com que tenhamos a compreensão dos momentos que passamos. Deus sabe o que é melhor para nós. Mais importante do que os motivos e as razões, nós precisamos acreditar, e é importante reforçar isso. Deus sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos, Está lá no Salmo 37, que nos direciona a confiar os nossos desejos ao Senhor. Confiar as nossas intenções ao Senhor, os nossos desejos, os nossos sonhos. Pois Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Moltmann tem uma citação brilhante nessa perspectiva, que arremata
de modo muito preciso esse nosso breve momento de estudo de escola dominical. Diz o teólogo Moltmann: ao orar, não estamos procurando os nossos próprios desejos, mas a realidade de Deus, e rompemos com o salão dos espelhos dos nossos sonhos, em que estávamos aprisionados. Na oração despertamos para o mundo tal como ele se revela em seus altos e baixos diante de Deus. Irmãos, que Deus assim nos abençoe e nos oriente a orarmos não em procura dos nossos desejos, aprisionados pelos nossos sonhos, pelo espelho dos nossos sonhos, como diz Moltmann, mas sim dos desejos do Senhor, da vontade do Senhor. Que a nossa vida seja para o Senhor. Que em meio às nossas orações, os nossos pedidos, esteja sobretudo, assim como está lá na oração do Senhor, seja feita a tua vontade. É a vontade do Senhor, não é a nossa. E isso nos ajuda a compreender as orações não respondidas e momentos que passamos nessas circunstâncias. Temos pela palavra do Senhor, irmãos, a certeza que Deus nos escuta. E quando oramos direcionados à vontade do Senhor, e não necessariamente aos nossos desejos, colocando-nos diante do Senhor, nós sabemos que Ele pode nos atender. Está lá no livro de 1 João, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus por essa confiança expressa no texto bíblico. Ainda que tenhamos orações não respondidas, essas circunstâncias não são somente conosco, foram também com vários e várias pessoas da palavra do Senhor, de toda a história bíblica. E ao final nós entendemos o porquê, à luz da palavra do Senhor, Deus pode não nos responder da maneira que queremos. Mas confiantes no Senhor e em sua vontade, nós sabemos que Ele, sabendo o que é melhor para nós, nós seremos respondidos. Que a graça do Senhor abençoe a todos os irmãos e irmãs nessa perspectiva, nesse curso da oração como meio de graça, que é tão importante para nós. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós na sua igreja, cada um em sua casa, em sua família, cobertos pela sua graça, pela sua paz. Agradeço a todos aqui neste curso. Fique conosco, continue nos acompanhando nas redes sociais e sempre que possível, venha à igreja também nos cursos presenciais da Escola Dominical. Que Deus o abençoe e o guarde. Amém.